Olá, gente, sejam todos bem-vindos e bem-vindas aqui à nossa live Dominando a FGV, beleza? Livezinha aqui voltada totalmente para a Fundação Getúlio Vargas, voltada para o concurso da FunSaúde, tá? Hoje nós vamos aqui ver o que essa banca ela vem cobrando, tá? Nos últimos concursos. Então coloquei aqui uma certa quantidade de questões de informática, tá? Que são questões recentes dessa banca. Sabemos que 2020, um ano que praticamente não tivemos concurso, né? Mas em 2019 a FGV ela organizou, realizou alguns concursos, tá? Inclusive já no finalzinho de 2019, já para o começo de 2020, e nós trouxemos aqui algumas dessas questões para que a gente possa ver o que essa banca vem cobrando, tá? E como é que é o nível das questões. Então, nós vamos aqui, dentro da nossa live aqui, mostrar essas questões, detalhar o assunto de cada uma dessas questões, beleza? Não esquece de se inscrever aí no canal do curso, tá? E curtir e, se possível, também compartilhar essa nossa livezinha aqui, que eu tenho certeza que vai ser bem proveitosa, vai ser pancada, tá? E lembrando que todos os cursos para esse concurso da FunSaúde estão com uma super promoção, um cupom, tá? O nome do cupom é esse aqui, ó, Dominando a FGV, tudo junto, minúsculo, Dominando a FGV, cupom de 30% de desconto. Então você vai lá no site do curso MS, tá? Escolhe lá, você tem vários, para vários cargos, né? Lá do fundo da FunSaúde, do concurso da FunSaúde, e aí você vai clicar em um deles, vai aparecer o valor normal lá embaixo, tá? E a opção de você inserir a descrição de um cupom, e se você colocar Dominando a FGV, certo? Você coloca aí, ó, Dominando a FGV, tudo minúsculo, tudo junto e tudo minúsculo, tá? E aí você vai ter 30% de desconto. Mas corre lá porque é só essa semana até sexta-feira, beleza? Bom, então eu trouxe aqui algumas questões de informática para a gente comentar nesta live e vamos à primeira, né? Bom, a primeira questão é uma questão de Excel, tá? Eu coloquei questão de Excel, coloquei questão de Word, coloquei questão de Windows, coloquei questão de e-mail, coloquei questão sobre segurança da informação. Eu procurei diversificar para que a gente pudesse ver de tudo um pouco, tá? Eu costumo dizer que a maioria das bancas, elas têm um certo conteúdo, tá? Dentro da parte do edital, na parte de informática, que seria o quê? Sistema operacional, hardware, tem uma questãozinha aqui também, tá? Sobre conceitos de hardware, sistema operacional, editor de texto, editor de planilha, navegadores web, conceitos de internet, e-mail e segurança. Então, eu citei aqui 8 assuntos. Então, se você pegar provas de concurso que tem 5 questões, está dentro desses assuntos aqui que eu citei, tá? 10 questões, então está dentro desses assuntos e às vezes vem questão, né? Repetida em termos de assunto, 2 questões de um mesmo assunto, tá? Se eu não me engano, até coloquei 2 aqui de Excel, que é um dos assuntos que a FGV costuma realmente cobrar mais, beleza? Então, esses são os principais assuntos de informática que são cobrados nos concursos de uma forma geral e no caso da FGV não é muito diferente. Então, vocês vão ver aqui que nós temos uma questão, tá? De praticamente cada um dos assuntos que eu citei agora há pouco. Vamos lá, Excel. Observe a seguinte planilha elaborada no Microsoft Excel. Então, a gente tem uma planilhazinha aqui. A gente tem uma pequena planilhazinha aqui, ó, tá? Com alguns valores, alguns dados inseridos. O recurso utilizado para combinar diversas células e criar uma nova célula maior, permitindo a descrição do título meses. Então, aqui, ó, na primeira linha da planilha, deixa eu fazer isso aqui, ó. Vocês vão acompanhando aí. Então, o que acontece aqui, ó? Na primeira linha da planilha, nós tínhamos aqui a célula 1, a célula B1, a célula C1 e a célula D1. 4 células. Só que essas 4 células, elas foram transformadas em uma só. E ficou assim. Beleza? Elas foram transformadas aí em uma só, ficando assim. Então, qual o recurso que é utilizado para que você pegue 2, 3 ou mais células, tá? Pessoal, tem que ser na mesma linha? Pode ser em linhas diferentes, certo? Pode ser na mesma linha, na mesma coluna.
pegando linhas e colunas. Então, o nome desse recurso é mesclar células, beleza? Mesclar células. Agora, deixa só... Aqui a questão eu até considerei básica, tá? Eu considerei básica. Só que aqui, na plataforma aqui do curso MS, você não vai ficar só no básico não, tá? Quem está nos acompanhando aqui nos cursos que eu já tenho aqui gravados, certo? E são vários, e a gente está gravando inclusive um curso específico FGV FunSaúde, viu? Então a gente começou agora recentemente, né? Agora que foi confirmada a banca FGV, nós começamos a gravar um curso aqui do zero, que está ficando, ó, pancada. Então quem vem me acompanhando sabe que eu gosto de resolver uma questão e falar sobre todo o assunto da questão, não só aquele específico. Eu poderia dizer aqui para vocês, se eu selecionar duas ou mais células e usar o comando mesclar células, essas células serão todas mescladas em uma só, removendo a divisão entre elas. Pronto, beleza, está resolvida a questão. Só que eu não faço isso não. Quem me conhece sabe que eu gosto de falar e muito sobre o assunto da questão. O principal recurso aqui digamos assim, do resultado do comando mesclar células é que vai aparecer uma mensagem na tela, certo? Informando que a mesclagem de células só mantém o dado superior esquerdo, tá? A não ser que as células estejam vazias. Deixa eu alternar aqui para uma janela do Excel, que eu já deixei aqui com alguns dados editados. Eu vou selecionar aqui algumas células, ó, nas colunas D e E, e clicar em mesclar e centralizar, que é o comando de mesclagem de células. Pronto, já mesclou toda essa área aqui em uma célula só. Não apareceu mensagem, não é isso? Beleza. Agora, vamos selecionar essas células aqui, ó. Agora vai aparecer mensagem. Por quê? Porque as células não estão vazias. E a mensagem que vai aparecer, qual é? Está aqui. A mesclagem de células só vai preservar o valor da célula superior esquerda. Pronto. Somente o dado superior esquerdo, como eu falei, e descarta os outros valores, tá? Então, eu selecionei ali 6 células, 6. Maria, Carla, Joana, 20, 30, 40 são os valores nas 6 células. Mas o Excel está dizendo que a mesclagem só vai manter o dado superior esquerdo. Então, quem é que está no canto superior esquerdo dessa seleção? É aqui, ó, o nomezinho da Maria. Então, o que é que vai acontecer? Se eu só tem duas opções, ou é OK ou é cancelar. Então, se eu clicar no OK, o Excel vai mesclar as 6 células em uma só, mantendo só o nomezinho da Maria, que é o que está na célula do canto superior esquerdo. Professor, e esse nome Maria vai ficar onde? Vai ficar na parte inferior da célula, centralizado horizontalmente. Ou seja, outra informação preciosa para passar para vocês. No resultado dessa mesclagem, como é que fica o alinhamento horizontal e vertical? O alinhamento horizontal é centralizado e o vertical é inferior, tá? Já caiu aí em prova de concurso que o nome desse botão que vocês estão vendo aqui na tela, ó, mesclar e centralizar. Mescla as células selecionadas, mantendo o valor centralizado na horizontal e na vertical. Mas eu vou clicar aqui no OK, ó. Então vejam que o nomezinho ali da Maria foi o único valor que foi mantido, tá? Onde? Na parte inferior da célula mesclada, certo? Ele não fica centralizado verticalmente, fica lá embaixo, mas horizontalmente sim, fica centralizado, tá? Então tá aí, gente. Comando mesclar células do Excel. Ele é um comando que mescla várias células em uma só, removendo a divisão entre essas células selecionadas e mantendo somente o dado superior esquerdo da seleção, centralizado horizontalmente e verticalmente está aí na parte inferior. Então está aqui todas as informações sobre essa ferramenta. Detalhe, tem banca que pergunta em qual guia e em qual grupo está um determinado comando. Então quer dizer, pode até ser que todas essas informações que eu passei agora aqui para vocês sobre o comando de mesclagem de células não sirvam para uma questão que vai te perguntar qual é a guia e qual é o grupo que está o botão. Bom, a guia está aqui, é página inicial e o grupo alinhamento. Pronto, com isso, agora sim, eu fecho aqui todas as informações sobre esse comando mesclar células. Se a banca te cobrar qual é o comando que
remove a divisão entre várias células selecionadas, deixando uma só maior, como é o caso aí da questão que está perguntando, mesclar células. Onde é que está esse comando? Na guia página inicial, grupo alinhamento. E o que é mantido na célula mesclada? Somente o dado superior, o valor que está na célula do canto superior esquerdo da seleção. E esse valor, esse dado vai ficar onde? Na parte inferior da célula mesclada, centralizado horizontalmente, gente. Então tá aqui, ó, tudo que você precisa saber para resolver uma questão sobre mesclar células, tá? E anota tudo aí, certo? Eu sempre digo que o bom estudante para concurso é aquele que não deixa passar nada. Anota tudo, depois faz resumos e acaba criando ali um bom material de estudo. Tranquilo? Então, essa é a nossa questão de número 1, letra D de doido. Vamos falar um pouquinho aqui sobre alguns outros itens. Estilo de células e formatação condicional. Dentro da própria guia página inicial, tem um grupo chamado estilos. Inclusive, a gente fala muito disso, que já caiu muito, tá? Em questões de Word. Vou até citar aqui, ó. FGV 2019, também nesse mesmo ano aqui, 2019, realizou um concurso para a Prefeitura de Salvador, tá? E teve uma questão de Word que perguntou o que é um estilo, tá? Então, gente, estilo no Word, no Excel, é um conjunto de formatos que se aplica a uma parte do documento, a uma parte da planilha. Um conjunto de formatos predefinidos, tá? Então, por exemplo, ó, vamos voltar aqui para a nossa planilha. Eu seleciono essa área aqui da planilha, aí tá aqui, ó, estilos é um grupo, aí olha aqui a quantidade de tipos de formatos, ó. Então, no que eu vou passando o ponteiro do mouse em cima, automaticamente já vai vendo ali a formatação sendo aplicada nas células selecionadas. E nós temos aqui, olha, uma galeria de estilos, ó. Vou usar esse aqui, ó, título 1. Cliquei, pronto. E esse tipo de formatação já foi aplicado ali, ó, em todas as células selecionadas. Então, isso aqui é um estilo, um conjunto de formatos pré-definidos. Você tem isso no Word, também lá na guia página inicial, e tem aqui também no Excel. Professor, mas eu não quero que a formatação seja aplicada em todas as células. Eu quero que um determinado tipo de formatação seja aplicado somente em células que atendam a um critério, a uma condição. Ah, vai aplicar essa formatação aqui se dentro da célula tiver um número maior do que 40, por exemplo. Maior do que 7. Então você vai especificar como. Você seleciona, vou selecionar essas células aqui, ó, com valores numéricos. E dentro desse grupo estilos, eu tenho aqui, ó, formatação condicional. Então, existem várias regras, critérios que podem ser criados aqui, ó. Eu vou escolher aqui, ó, formatar somente células com valor. Aí tem maior do que, menor do que, entre valores, igual a. Então, vou botar maior do que e vou colocar aqui, ó, 30. 30. E aqui eu tenho alguns tipos de formatos, ó, como se fossem estilos também aqui, ó. Então eu vou escolher aqui, ó, preenchimento verde com texto verde escuro e ok, pronto. Então daquela área selecionada, somente as células com valor acima de 30 receberam esse estilo aí, ó, de formatação. Beleza? Então, inclusive a gente tem aqui na letra B de boi, formatação condicional. É esse comando que eu acabei de colocar aí, para vocês verem. Então é um comando que está na guia página inicial, grupo estilos, que permite aplicar um estilo de formatação somente nas células que atenderem a um critério, que você pode especificar lá. Beleza? Então tem várias opções que você pode usar como critério para verificar se a célula atende aquele critério e seja formatada com o estilo que você escolheu ou não. Beleza? Estilo de célula, formatação condicional. Desenhar a tabela, ele é um comandozinho que tem lá na guia inserir do Word, que permite você com o mouse desenhar cada traço de uma tabela manualmente. Imagem da célula. Nós temos no Word não, no Excel, no Word também, e no Excel, a margem da página, beleza? Agora, dentro da célula, o que a gente tem, na verdade, é recuo, beleza? Deixa eu mostrar isso aqui para vocês, ó.
Eu vou selecionar a célula aqui que tem o nome da Carla, ó. Carla. E aqui no grupo de alinhamentos, na guia página inicial, eu tenho um botão aqui chamado aumentar recuo e outro chamado diminuir recuo. Então, quando eu clicar em aumentar recuo, do lado esquerdo da célula vai ser aplicado um espaçamento, como se fosse uma margem mesmo, ali à esquerda da célula. Só que o nome, vocês estão vendo aí, ó, tá ali o ponteiro do mouse em cima, o nome que é dado não é margem da célula, é recuo da célula. Então, quando eu clicar, ó, então foi aplicado um espaçamentozinho ali, ó, do lado esquerdo da célula, onde tem o nome da Carla. Belezinha? Recuo de célula. Bom, então, qual é o comando que permite fazer isso daqui, ó? Selecionar 4 células e remover a divisão entre elas, tornando uma célula maior, uma célula só maior. É o mesclar células. Tranquilo, galera? Então, esse é o estilo aqui do Augusto César, conhecido também como Gugu da informática. É assim, detalhando toda a questão para que vocês não fiquem com nenhuma dúvida. Anota tudo aí, porque você vai criando um excelente material, te garanto. Beleza? Então é isso. Se inscrevam aí no canal, quem não for inscrito ainda, curte aí a nossa live, dá essa moral e, se possível, compartilhe aí com a galera, porque a gente está só começando. Questão de número 2. O coordenador João precisa gravar diversos arquivos em um dispositivo de armazenamento de dados e pediu ajuda a seus colaboradores. Cada colaborador ofereceu um dispositivo com a seguinte capacidade de armazenamento. Lucas, 2 terabytes. Lúcia, 256 kilobytes. Helena, 128 gigabytes. Arthur, 64 megabytes. Thomas, 1024 bytes. Beleza. Então, gente, esse conteúdo aqui, quando no curso eu falo sobre conceitos de hardware, tá? Eu falo sobre CPU, memórias e periféricos. E quando eu vou começar a parte de memórias, eu digo que memória é justamente qualquer dispositivo que seja capaz de realizar o armazenamento de informações, seja de forma permanente ou temporária. E essas informações elas ficam armazenadas em dispositivos de armazenamento em forma de bytes. E aí com isso eu começo a falar sobre os múltiplos do byte. Deixa eu pegar esse slide vazio, que eu já deixei ele aqui em branco, para fazer essas anotações para vocês. Ó. Então, primeiramente, eu vou dizer para vocês que o byte ele é a principal unidade de medida. O byte é a principal unidade de medida no computador. Eu estou aqui dentro de uma sala. Eu estou vendo uma porta aqui a alguma distância, a uma certa distância da minha pessoa. Se eu disser assim, a distância daqui para aquela porta ali é de aproximadamente 10 metros. Então, a unidade principal de medida de distância é o metro. Aí, para uma distância maior, você tem o quê? Quilômetros, não é isso? Então, assim é o byte. Ele é a unidade principal de medida, certo? Vou medir o tamanho de um arquivo, vou medir o tamanho, a capacidade de armazenamento de um dispositivo. O byte é a principal unidade de medida. Esse byte, ele é formado por um conjunto de 8 bits, que é a menor unidade de medida possível, tá? 8 bits, que é igual a um caractere. O que é um caractere, professor? É uma letra, é um número, é um símbolo, tá? Então, por exemplo, a palavra byte, ela não tem 4 caracteres? B-Y-T-E, então tem 4 bytes. E quantos bits? 8 vezes 4, 32. Então tem 4 bytes, a palavra byte tem 4 bytes e 32 bits. A palavra medida, ela tem 6 caracteres, portanto ela tem 6 bytes e 6 vezes 8, 48 bits. Beleza, mas quando você tem um arquivo muito grande, um dispositivo com alta capacidade de armazenamento, você vai falar em milhões, bilhões ou até trilhões de bytes? Se quiser, tranquilo. Se não, vamos lá. Ó. Múltiplos do byte.
Então, o primeiro múltiplo do byte é o kilobyte, conhecido também como KB. O segundo é o megabyte, também conhecido como MB. O terceiro é o gigabyte, também conhecido como GB. E por último, terabyte, também conhecido como TB. 1 kilobyte corresponde a 1024 bytes. 1 megabyte, 1024 megabytes. Opa, kilobytes. Kilobytes. 1 gigabyte, 1024 megabytes. E 1 terabyte, 1024 gigabytes. Beleza? Então, esses são os múltiplos do byte, tá? Cada um é formado por 1024 vezes o outro anterior. Beleza? Eu sempre gosto, deixa eu ver aqui se tem outro slide em branco. Tem não. Deixa eu ver então se dá para colocar bem aqui em cima, ó. Se não tiver, eu crio bem rapidinho aqui outro slide em branco Rapidex. Então, é o seguinte, olha. Eu gosto muito de colocar assim também, ó. 1000 bytes é aproximadamente 1 kilobyte. O valor exato qual é? Tá aqui, ó. São 1024 bytes, certo? 1024 bytes. Mas aproximadamente 1000. 1000 bytes é aproximadamente 1 kilobyte. 1 milhão de bytes é aproximadamente 1 megabyte. 1 bilhão de bytes é aproximadamente 1 gigabyte. E 1 trilhão de bytes é aproximadamente 1 terabyte. Beleza? Então tá aí, ó. Vou até afastar um pouquinho aqui para trás, pronto, para o meu chifre não atrapalhar muito ali a visualização e a anotação de vocês, tá bom? Então fica mais ou menos assim. 1.000 bytes é aproximadamente 1 kilobyte. 1 milhão de bytes é aproximadamente 1 megabyte. 1 bilhão de bytes é aproximadamente 1 gigabyte. 1 trilhão de bytes é aproximadamente 1 terabyte, tá? Professor, eu devo usar o valor exato ou aproximado? Depende da questão. Se a questão falar em valores aproximados, beleza. Eu já vi questão, por exemplo, que a banca colocou assim, ó. Um pente de memória RAM que tem 2 bilhões de bytes de capacidade de armazenamento aproximada corresponde a um pente de memória D, aí lá entre as opções tinha 2 kilobytes, 2 megabytes, 2 gigabytes, 2 terabytes. Então, se o pente de memória tem 2 bilhões de bytes de capacidade de armazenamento aproximada, 2 gigabytes. 1 bilhão de bytes é aproximadamente 1 gigabyte. Então 2 gigabytes aproximadamente. Não é isso? Beleza? Então, depende muito de como está lá a questão. Tranquilo, galera? Anota tudo aí, beleza? Fica com essas informações aqui que é importante para resolver questões como essa daqui da FGV. Capacidade de armazenamento dos dispositivos. Então, gente, o que a questão vai perguntar? Ó? João queria o dispositivo com maior capacidade de armazenamento. Portanto, aceitou a oferta de quem? Que tem a maior capacidade de armazenamento. Qual é o maior múltiplo do byte em atividade? Ou seja, que tem dispositivos com capacidade maior através dele. É o terabyte, né? Tá aqui. É o terabyte. Beleza? Cerca de 1 trilhão de bytes. Beleza? Então, ó, aqui eu posso dizer que ele tem aproximadamente 2 trilhões de bytes, aproximadamente. Já aqui, 256 mil bytes. Aqui, 128 bilhões de bytes. Aqui, 64 milhões de bytes, valores aproximados. E aqui já está em byte mesmo, 1024 exato.
que é 1 kilobyte. Então, quem é que tem a maior capacidade de armazenamento aqui? É o dispositivo oferecido pelo Lucas, em terabyte. Beleza? Então, a FGV, ela tem esse costume também, tá? De estar cobrando essas questões relacionadas a conceitos de hardware. Então, costumo dizer, conceitos de hardware, a gente tem que estudar CPU, memórias e periféricos, tá? E quando nós estamos falando sobre a parte de memórias, a gente tem a obrigação de falar sobre unidade principal de armazenamento, que é o byte e os seus múltiplos, até para que a gente possa entender, né, a capacidade de armazenamento dos dispositivos. Tranquilo, galera? Então, byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte. Então, qual é o maior múltiplo do byte em atividade atualmente? É o terabyte. Beleza? Aí a banca, ela coloca lá em cima, né, Lucas, 2 terabytes. Aí nos outros coloca 256, 128, 64 e 1024. Quem não está estudando informática, vai só se aventurar no dia da prova, aí olha, aquele 2 lá em cima, né? Não, 2 só, os outros têm 256, 128, 1024. Tem que conhecer os múltiplos do byte. Beleza? Massa. Então essa é a nossa questão de número 2, tá? Só começando. Curte aí a nossa live, compartilha com a galera que tem muita coisa boa ainda aqui pra gente. A gente está só começando. Então essa foi a questão de número 2. Vamos ver aqui, Lucas, letra A. Letra A para a nossa questão de número 2. Belezinha? Vamos para a questão de número 3. Então a primeira questão foi de Excel, a segunda foi sobre conceitos de hardware e a terceira sobre sistema operacional. Vamos diversificando aqui a nossa live, os nossos assuntos da nossa live. No Windows, para se conectar a uma rede Wi-Fi, o ícone da barra de tarefas que deve ser clicado é... Bom, primeiro de tudo, barra de tarefas é aquela barra lá na parte inferior da área de trabalho do sistema operacional Windows. Do lado esquerdo, você tem o botão que abre o menu iniciar, né? Depois, você tem alguns ícones. Você tem a barrinha de pesquisa, você tem o ícone da Cortana, você tem o ícone visão de tarefas, você tem o ícone do Microsoft Edge, do explorador de arquivos. Tem alguns ícones que já vêm por padrão na barra de tarefas do Windows 10. E depois, você vai ter ícones de programas que estão abertos também. Indo mais para o lado direito, você tem o que é chamado de área de notificação, viu? Então, aqueles íconezinhos, por exemplo, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esses outros dois eu vou já comentar também sobre eles, eu gosto de detalhar tudo. Então, esses primeiros ícones aí, eles ficam numa área junto com um reloginho, né? Que se chama área de notificação da barra de tarefas, tá? Esse aqui, ó, ele vai estar informando o nível da bateria de carga do dispositivo. Esse daqui, ele vai informar sobre a saída de áudio. Do jeito que está aqui, o áudio está ativado, certo? Mas quando aparece esse alto-falantezinho com um X, aí quer dizer que o áudio está desativado. Então, quando você clicar nesse íconezinho do alto-falante, você tem a opção de ativar o áudio ou bloquear, desativar o áudio temporariamente, deixar ele off, digamos assim. E esse aqui é o que te permite visualizar as redes ao alcance do seu dispositivo para se conectar a uma rede Wi-Fi sem fio. Então, esse é o item correto da questão. Beleza? Clicou nesse íconezinho lá, aí vai aparecer lá, redes disponíveis, aí você vai visualizar as redes. Clicou em uma delas, vai solicitar a senha da rede para que você possa se conectar a essa rede sem fio, Wi-Fi. Então, a letra C de aqui para a nossa questão de número 3, tranquilo? Então, se você olhar aí para o seu notebookzinho, lá na parte inferior, você vai ver um íconezinho lá com o nívelzinho da bateria. Você vai ver o íconezinho do áudio, certo? Você vai ver o íconezinho de conexões Wi-Fi. Professor, e esses outros dois? Bom, esses outros dois, se eu abrir o menu iniciar, eu vou ver esse botão aqui que se chama Configurações.
ele tem até um atalho de teclado que é logotipo do Windows mais I, tá? Se eu teclar aqui, ó, logotipo do Windows mais I, ó, eu abro uma janela chamada configurações. Se eu fechar essa janela, abrir o menu iniciar e clicar aqui, ó, na engrenagemzinha, ó, configurações, a engrenagemzinha. Vai abrir exatamente a mesma janela, beleza? Configurações. Só o que é esse configurações? É um novo recurso, né, no caso do Windows 10, que vai substituir o painel de controle. Então, quando você quer tratar de configurações dentro do sistema operacional Windows, no Windows 95, 98, 2000, Millennium, XP, você vai lá em painel de controle. Isso já caiu várias vezes em concurso. Mas no Windows 10 você tem uma nova janela com recurso de configurações, chamado justamente configurações. E que em futuras atualizações do Windows vai ser arrancado, retirado o painel de controle e vai ficar só esse rapazinho aí chamado configurações. E esse outro botão que também está no menu iniciar é o botão ligar, desligar. Ligar, desligar, tá? Inclusive, nesse botão ligar, desligar, tá aqui ele, ó. Vou apontar para ele, ó. Aparece aí, ó, ligar, desligar. Se eu clicar nesse botão, nós vamos ter as opções desligar, professor, o que é que faz a opção desligar? Todo mundo sabe, né? Vai começar a fechar os programas que estão abertos, um a um. Ah, tem ali um documento do Word que eu ainda não salvei. O Windows vai perguntar se você deseja salvar. E vai fechando esses programas, essas janelas, uma a uma. Depois, encerra a área de trabalho da sua conta de usuário e desliga o computador. Aí você vai ter também a opção reiniciar, que vai fazer o mesmo que o desligar, fechar cada programa, encerrar a área de trabalho, só que ao invés de desligar a máquina, reinicia o sistema operacional. Você vai ter também uma opção chamada suspender. O que é que faz a opção suspender? Vamos lá. Ó. Quando nós abrimos programas, inclusive ligamos a máquina, o próprio sistema operacional e os programas que você vai abrindo depois, todos eles vão se alocando lá na memória principal do computador, conhecida como memória RAM, tá? Memória RAM. Então, todos os programas, documentos, janelas abertas estão ali na memória principal do computador RAM. Quando eu uso esse comando suspender, o que acontece? O Windows parece que está desligando a máquina, mas não está. O Windows mantém todos os programas, janelas, documentos nessa memóriazinha principal, porém, ele faz um desligamento parcial. O monitor de vídeo desliga, as portas USB param de fornecer energia para os dispositivos conectados nessas portas USB. Conexão de rede é paralisada, é bloqueada, beleza? Rotação de disco rígido diminui, rotação por minuto e por aí vai. Parece que a máquina está desligada. Só em um monitor ficar logo todo escuro, visto que desligou a máquina. Não. É um desligamento, é um stand-by, digamos assim, tá? Então, quando você pressiona o botão de ligar a máquina, você não vai ver o sistema operacional iniciando normalmente, não. Você já vê uma tela pedindo a sua senha de usuário, colocou a senha, está tudo ali já aberto para você só continuar o seu trabalho. Então, suspender é uma espécie de stand-by, onde a máquina não é completamente desligada. Você ainda vê uma luzinha lá no gabinete, lá no painelzinho do seu notebook, perto do teclado, ainda piscando, beleza? Então é um stand-by, digamos assim. E é possível também que através desse botão do menu iniciar, botão ligar, desligar, você tem esse comando. Ó. Por padrão, esse comando ele não vem ativado, mas pode ser ativado, tá? Através do item opções de energia lá do painel de controle, tá? Pode-se ativar esse recurso chamado hibernar. E o que é que ele faz, professor? Ele é muito parecido com esse rapaz aqui, ó, com o comando desligar. O que é que o comando hibernar faz? Ele desliga o computador. Só que antes de desligar o computador, ele pega todas as janelas, todos os programas, documentos que estão abertos na memória RAM
e salva automaticamente no disco local. Digamos que seja o HD, pode ser uma SSD, o disco onde está instalado o sistema operacional. Salva tudo automaticamente e desliga o computador. Então, o que faz o recurso hibernar? Deixa eu ver se aqui está ativado. Tá não. Seria preciso ir no painel de controle, opções de energia e habilitar aqui o recurso de hibernação, tá? Então tá aqui o reiniciar, o desligar e o suspender. Então o que faz o hibernar? Ele salva automaticamente tudo que está aberto naquele momento ali no teu computador no HD e desliga a máquina. Quando você ligar o computador novamente, vai acontecer isso aqui, ó. Vai acontecer aqui o processo inverso. Tudo que está ali, que foi salvo naquela área do HD, volta para a memória RAM. Ah, professor, quer dizer então que se eu estava editando 2 documentos do Word e uma planilha do Excel, usei o comando hibernar, ele salva tudo isso no HD e desliga a máquina sem me perguntar se eu quero salvar, sem nada. Isso, desse jeito, sem te perguntar nada. E quando você ligar o computador novamente, a área de trabalho já inicia trazendo de novo os 2 documentos do Word e aquela planilha do Excel que você estava usando. Então, é uma forma de você, de novo, voltar a utilizar aquelas janelas, aqueles arquivos, aqueles programas, sem precisar reabri-los. Eles já abrem automaticamente ao ligar o computador. Beleza? Então, isso aqui é um assunto que é figurinha já repetida. Muitos concursos cobram, já cobraram. Eu tenho certeza que pode cair na tua prova, viu? Hibernar, suspender, desligar e reiniciar, tá? Sugiro até também que vocês estudem sobre troca de usuário e fazer logoff. Ah, o que é trocar usuário no computador com o Windows? O que é fazer logoff? Que agora chama-se comando sair no Windows 10 e não mais fazer o logoff. Então, dê uma olhadinha nisso aí também, ó. Dentro do menu iniciar tem um botão aqui chamado contas, que é o botão com a conta do usuário. E aí você tem aqui a opção de trocar o usuário e a opção sair, né? Dê uma olhadinha também nesse comando bloquear, beleza? Como a gente ainda tem muitas questões aqui para comentar, para resolver, tá? A gente pode até trazer uma questão sobre logoff, que é o sair, troca de usuário, bloquear o computador numa próxima live, tá bom? Então, repito, a gente está gravando aqui o curso atualizado de informática dominando a FGV para o concurso da FunSaúde até sexta-feira. Você pode ir lá no site do curso MS, tá? Você já vai visualizar lá vários links para preparatórios em algumas áreas para o concurso da FunSaúde e quando você clicar, você vai ver o preço normal, certo? E você vai ver uma caixinha para você colocar lá um cupom de desconto. Aí você coloca tudo minúsculo e tudo junto, dominando a FGV e ganha na hora 30% de abatimento no teu curso preparatório para o concurso da FunSaúde. Não perde tempo, é até sexta-feira. Beleza, gente? Olha aí, ó. Tudo, né? Era uma questãozinha simples, só para dizer qual era o botãozinho para verificar as conexões Wi-Fi disponíveis no momento. Mas é claro, eu sempre gosto de detalhar toda a questão. Então tá aí, ó, várias informações sobre esses botõezinhos aí dentro da barra de tarefas do Windows 10, no caso desses dois aqui, especificamente dentro do menu iniciar. Show de bola? Beleza? Espero que vocês estejam aí gostando, anotando tudo e que essa live seja bastante proveitosa. Que daqui saiam questões da sua prova da FunSaúde, beleza? Então, questão de número 3, letra C. Agora a questão de número 4. A questão de número 4, ela é sobre o quê? Sobre segurança da informação. Esse é um assunto que hoje em dia está mais do que na moda, né? Então, vem caindo pra caramba em provas de concurso. E a FGV explora esse assunto também. O tipo de código malicioso que torna inacessíveis os dados armazenados em um equipamento, usando geralmente criptografia e que exige o pagamento de resgate para restabelecer o acesso ao usuário EU. Gente, nós temos hoje uma quantidade tão grande de códigos maliciosos, softwares mal intencionados, enorme, né? Muito grande. E a cada dia, principalmente na grande rede mundial de computadores, na internet, surgem mais códigos, mais e mais códigos maliciosos.
maliciosos, mais programas mal intencionados, infelizmente, né? Então, existe uma grande quantidade. E aí você precisa saber qual é a característica desses códigos. Ah, professor, são muitos, mas existe uma certa quantidade, mais ou menos uns 10, 12, eu diria, tá? Por aí, que são os que caem mais em concurso. Ó, o backdoor, o cavalo de Troia, também conhecido como Trojan, o ransomware, o spyware, o keylogger, aí eu vou aqui, ó, o adware, o screenlogger, o bot, o worm vem caindo pra caramba em prova de concurso, certo? Então só aqui, 5 mais uns 3, 4 que eu citei aqui, 9, então na faixa de uns 10, 12, então você consegue levar para a sua prova uma grande possibilidade de você acertar uma questão sobre esses códigos maliciosos, beleza? Então vamos aqui, ó. O primeiro, backdoor. O que faz o backdoor? O backdoor, ele é um código malicioso que ele permite explorar vulnerabilidades de segurança no sistema do seu computador e abrir uma porta, uma brecha, uma porta para que o invasor possa controlar remotamente o seu computador. Então, no caso, o backdoor, ele vai explorar uma vulnerabilidade de segurança, permitindo que uma porta, inclusive até muitos concursos já colocaram o termo porta dos fundos, né, para esse rapazinho aí. Como se ele abrisse uma brechazinha, uma porta dos fundos, tá? Na verdade, é uma porta da entrada de rede do seu computador que é aberta e fica ali vulnerável para que atacantes possam conseguir estabelecer uma comunicação com a sua máquina e controlar remotamente o seu computador, executar algum tipo de operação através dessa porta, dessa brecha, dessa porta dos fundos. Esse é o backdoor. Então, tem nada a ver com isso daqui, criptografia e etc. Letra B, cavalo de Troia. Então, backdoor não é. Cavalo de Troia, famoso Trojan. O cavalo de Troia, gente, ele é um programa que aparentemente parece ser altamente vantajoso para quem o adquire, tá? Ah, eu vou adquirir aqui esse programa porque ele está me dizendo aqui que vai me trazer uma planilha para que eu possa controlar melhor os meus gastos, tá? E eu preciso aqui fazer a instalação desse programa aqui, e ele inclusive é gratuito. Aí a pessoa, rapaz, um programa gratuito. Então ele pode se apresentar de várias formas. Ah, são belas imagens para eu colocar como papel de parede no meu computador. Então é alguma coisa que se apresenta de forma vantajosa e que, além de executar aquela tarefa, aquela função que está te oferecendo, vem um código malicioso para executar qualquer outro tipo de operação danosa no seu computador. Professor, qual tipo de operação? Ah, pode ser para apagar determinados tipos de arquivos, desinstalar programas. Tem um trojan do tipo bot, que ele pode fazer com que um invasor controle remotamente o seu computador, instale um programa de comunicação com o invasor no seu computador, certo? Então tem vários tipos de cavalos de Troia com ações maliciosas diferentes. Então o programa ele vai executar aquilo ali bonitinho que está te oferecendo, mas ele vem com um código malicioso agregado a ele, que vai executar uma operação maliciosa no seu computador quando instalado, tá? Você precisa instalar e executar aquele programinha, aquele recurso que foi oferecido para você, que você, claro, não sabe, tem um código malicioso junto, que é o cavalo de Troia. Também não tem nada a ver aqui com criptografia. Ransomware. Ó, ransom, resgate. Ware, software, programa. Então, o ransomware, ele é um programa que vai criptografar todos os dados do seu equipamento, do disco do seu equipamento, com uma senha. Quando ele terminar de criptografar, ele exibe uma mensagem para você dizendo que não adianta mais você tentar abrir alguma coisa no seu computador porque está tudo criptografado e é preciso utilizar uma senha para remover essa criptografia. E aí ele vai exigir um pagamento como resgate, certo? Como resgate
para você restabelecer o acesso aos dados que você tem no dispositivo de armazenamento do seu computador. Então, que tipo de praga digital, virtual é essa? Ransomware. Esse é o item correto da questão. Ransomware, um programa, certo? Que sutilmente em segundo plano, você está lá usando seu computador, mas sutilmente ele está criptografando todos os dados do disco do seu computador com uma senha. Quando ele termina essa criptografia, de estabelecer essa criptografia, ele vai exibir uma mensagem para você exigindo pagamento de um resgate para restabelecer o acesso aos dados do dispositivo do seu computador. Então, o nome desse tipo de código malicioso é ransomware. Spyware. Spyware é o famoso programa espião, tá? Simplesmente um programa desenvolvido para monitorar as atividades que você está realizando no computador e repassar esse monitoramento dessas atividades para terceiros. Esse monitoramento tem um tipo de spyware conhecido como keylogger. Ele é um monitoramento de teclado. Cada vez que você pressiona uma tecla no teclado, o caractere daquela tecla é capturado pelo spyware do tipo keylogger. Keylogger, captura de teclas. Então, o objetivo é capturar senhas, nomes de usuários, números de cartões que você digita no teclado físico do computador, certo? Lembrando que, além do keylogger, tem o screen logger. O screen logger, ele fica monitorando o ponteiro do mouse. Na hora que o ponteiro do mouse vai em algum local que você clica, aí ele bate tipo uma foto daquela região onde foi clicado. É como se fossem prints de tela, tá? Então, ele monitora a tela. Enquanto o keylogger é um monitoramento e captura de teclas, o screen logger é um monitoramento e captura prints de tela no monitor. Então, são os dois principais tipos de spyware, tá? Eu coloquei aqui, gente, um slide, tá aí, ó. Esse slidezinho, deixa eu tirar aqui a minha imagem só por alguns segundos, tá? Com a informação, ó, spyware, programa projetado para monitorar as atividades de um sistema e enviar as informações coletadas para terceiros. O do tipo keylogger, ele é capaz de capturar e armazenar as teclas digitadas pelo usuário no teclado físico do computador. Cavalo de Troia, programa que, além de executar as funções para as quais foi aparentemente projetado, também executa outras funções normalmente maliciosas e sem o conhecimento do usuário. E o backdoor é um programa que permite o retorno, né, através daquela porta dos fundos, o retorno de um invasor a um computador comprometido por meio da inclusão de serviços criados ou modificados para este fim. Então tá aí bonitinho as características de todos os itens aí da questão, né? Só não está aqui o do ransomware porque a característica é justamente o que está lá no enunciado da questão. Beleza? Como eu sempre gosto de fazer, repito, tudo mastigadinho, bonitinho, detalhado para vocês. Tranquilo? Massa, né? Então tá aí uma boa questão sobre segurança da informação. Então a questão de número 4 foi letra C. Questão número 5. Com relação aos mecanismos de comunicação utilizados nas redes de computadores, considere as siglas de protocolos a seguir. Vamos lá. Ó. SMTP, Protocolo de Transferência de E-mail Simples. Esse protocolo aqui é uma ferramenta usada em redes de computadores para o envio de e-mail, tá? Envio de e-mail, ou seja, a saída dos e-mails. Depois, POP3. O POP3, ele é um protocolo também, uma ferramenta que é utilizada no processo de recebimento, entrada dos e-mails. Então, enquanto o SMTP ele é o protocolo, ele é a ferramenta encarregada de enviar os e-mails, POP3 é a ferramenta, é o protocolo encarregado em receber o e-mail e guardar na caixa de entrada do usuário. Recebimento de e-mail, ou seja, entrada. E esse protocolo, gente, foi desenvolvido para que o usuário pudesse baixar as mensagens do servidor do provedor de e-mail e armazená-las no disco local do computador, ou seja, fazer o download das mensagens de e-mail do servidor do provedor, seja Yahoo Mail, Gmail, Hotmail, diretamente para o HD do computador, beleza? IMAP, ele é um outro protocolo também, ó, de recebimento de e-mail, entrada, certo?
Só que ele foi projetado, ele foi desenvolvido para que as mensagens sejam acessadas de forma remota. Como assim, pessoal? Você usa um aplicativo de e-mail. Vou citar aqui um dos mais conhecidos, o Outlook da Microsoft ou o Thunderbird da Mozilla. Então, se você configurar, certo? Nesse programa, uma conta de e-mail que você tenha, que utiliza como protocolo de recebimento de e-mails, o POP3, você tem a possibilidade, o padrão dele é você baixar as mensagens para uma pasta no disco local do computador. Então, se está no disco local do teu computador, você não precisa mais estar conectado à internet quando você for abrir as mensagens para ler. Já o IMAP ele foi projetado, certo? Para, a partir de um aplicativozinho de e-mail como o Outlook, o Thunderbird, ele acessar remotamente, de forma online, as mensagens que estão lá no servidor e colocar uma imagem dessas mensagens lá na janela do aplicativo. Então você consegue ler as mensagens dentro da janela do aplicativo sem ir no site do provedor, porém o computador tem que estar online, conectado com o servidor. Ele foi projetado para isso. Tá? Existem configurações que permitem que as mensagens também sejam baixadas, como no POP3, mas ele foi projetado para que as mensagens sejam acessadas remotamente, já o POP3 para que as mensagens sejam baixadas para o disco local do seu computador. Beleza? Fora isso, o IMAP também tem algumas outras vantagens, que é sincronizar todas as operações que você faz em caixa de entrada, caixa de saída, com as pastas lá no servidor do provedor. O POP3 ele é um protocolo mais antigo que não oferece esses recursos a mais que o IMAP oferece, tá? Mas são dois protocolos usados no processo de recebimento de mensagens de e-mail, entrada de e-mails. FTP é o protocolo que é usado no processo de transferência de arquivos, ok? Transferência de arquivos, ou seja, download e upload. Só o que é um download? É o ato de você baixar um arquivo de um outro dispositivo, de um outro computador, por exemplo, para o seu. E o upload é o processo inverso. Você enviar um arquivo do seu computador para um outro. Então, quando você envia um arquivo, você está realizando uma operação de upload. E quando você baixa um arquivo para o seu computador, é uma operação de download. Então, na internet, a gente faz muito isso. E a ferramenta que é usada para transportar os arquivos, downloads, uploads, é a FTP. Protocol Transfer Files, protocolo de transferência de arquivos. Beleza? Então, gente, um assuntozinho também. Pessoal, uma dicasinha extra aí sobre esse assunto aí dessa questão. É que você estude HTTP, HTTPS, que mais? SNMP, Protocolo de Gerenciamento de Rede Simples, certo? Telnet, SSH, do mesmo jeito que eu disse, ó, estude de 10 a 12 códigos maliciosos, as características de cada um. Pegue também de 10 a 15 protocolos no nosso material, né, do curso aqui completo. A gente tem mais ou menos isso, uns 15 protocolos com a função de cada um deles, tá? Porque é isso que normalmente as bancas cobram. Qual é a função do POP3? Recebimento de e-mail. Qual é a função do SMTP? Envio de e-mail. Do FTP? Transferência de arquivos. Do HTTP? Transferência de hipertexto. O que é isso? São pacotes de dados que compõem páginas da web. Por isso que quando a gente está abrindo ali, acessando uma página da web, lá em cima, lá na barra de endereço, aparece HTTP ou HTTPS. Beleza? Vamos ver o que é que essa questão nos cobra? Os protocolos diretamente associados às configurações de e-mails são somente... Quais são os protocolos associados aqui a recursos de e-mail? Esse e esse. Só esses três primeiros aqui. SMTP na configuração de envio de e-mails, POP3 e IMAP na configuração de caixa de entrada de recebimento de e-mails. Somente os que estão nos itens 1, 2 e 3. Então, para essa nossa questão de número 5, letra D de doido. Beleza, moçada? Show de bola?
Tá dando para entender aí tudo direitinho? Tá tudo bem explicado, tudo bem anotado, tudo bem detalhado? Eu espero que sim. Comenta aí, curte aí a nossa live, certo? Se inscreve no canal do curso se você ainda não é inscrito e, se possível, ainda compartilha aí, tá? Porque a gente ainda tem aí mais 2 questõezinhas para resolver. Questões boas sobre Excel e sobre o Word. Vamos a elas. Questão de número 6. Planilha Excel, cópia de cálculo. Olha aqui um assuntozinho que quando eu estou numa sala de aula, numa turma presencial, fica todo mundo com um zoião deste tamanho, pedindo exemplos e mais exemplos para poder entender isso aqui direitinho. Cópia de cálculo. Considere uma planilha Microsoft Excel 2010 BR Brasil, que contém nas células A1, B1 e C1, respectivamente, os valores 120, 20 e 45. E na célula 2 a fórmula igual a cifrão 1 mais cifrão B1. Considere agora a seguinte sequência de ações. Primeiro, a célula 2 vai ser selecionada e copiada com o atalho Ctrl C. Em seguida, a região compreendendo as células B2 e C2 é selecionada. E por fim, o conteúdo que foi copiado será colado com o atalho Ctrl V. Ou seja, vai pegar o que está lá na célula A2, que é isso aqui, ó, vai copiar com o Ctrl C e vai colar em B2 e C2 com o Ctrl V. Beleza? Muita gente já deve estar pensando assim, rapaz, copiou e colou. Foi os mesmos caracteres, o mesmo conteúdo lá para as outras células. Ó, o dedinho, ó, negativo. É o seguinte, ó. Deixa eu pegar aqui, pronto, tem um slide já em branco aqui. Na célula 2 foi digitado a cifrão 1, na célula, até tá bem grandão aqui, ó, e vai todo mundo entender logo de primeiro. Pode ter certeza, eu garanto, viu? Eu garanto. Na célula 2 foi digitado igual a cifrão 1 mais cifrão B1. Não é isso? Deixa eu só conferir aqui. Pronto. A cifrão 1 mais cifrão B1. Isso foi copiado para onde? Para B2 e C2. B2, C2. Bom, professor, já que você já adiantou aí que não vai ser uma cópia idêntica, vai mudar alguma coisa nas cópias aí, como é que isso vai ficar? Olha aqui, ó, para mim. O cálculo original está na coluna A, está na célula 2, está na coluna A. Quando for copiado para a coluna B, da coluna A para B não é uma coluna à direita? É. Então esse A aqui, gente, ó, vai se transformar em B, que é uma coluna à direita. E esse B aqui era para ser transformado em C na cópia. Mas por que ele não vai ser transformado em C? Porque ele está com o cifrão antes dele, ó. E para que serve esse tal do cifrão aí? Aqui no cálculo original ele não interfere em nada. O mesmo resultado de A cifrão 1 mais cifrão B1 seria A1 mais B1, sem o cifrão. Daria o mesmo resultado. Agora, na cópia do cálculo, ele serve para que aquela letra ou número que ele, cifrão, está antes, não se modifique. Por que esse A se modificou para B? Porque esse A não tem cifrão antes. Professor, e por que ele modificou para B? Porque eu estou copiando da coluna A para B. E da coluna A para B é uma coluna à direita. E uma coluna à direita da A é B. Ah, professor, quer dizer que então se ali no lugar do A fosse um C, na cópia ficaria D, que é uma coluna à direita? É isso mesmo. Beleza? Bota isso aí na tua cabeça. Agora, então deixa eu repetir aqui. Cifrão B. O cifrão vai junto também, viu? E não muda o B porque ele está aí com o cifrão antes. Beleza. Agora, o cálculo está em uma célula da linha 2 e está sendo copiado para uma célula de qual linha? Da linha 2, na mesma linha. Então, esse 1 aqui já não ia modificar mesmo, porque o que é que tem antes dele? Ó? Cifrão. Não muda. E esse 1 vai continuar 1 por quê? Porque da linha 2 para a linha 2 não tem diferença. Então, professor, e se fosse para B3 a cópia? Ah, aí da linha 2 para a linha 3 é uma linha abaixo. Aí esse 1 aqui, ó, ele iria mudar para 2 na cópia do cálculo. Beleza? Então, na célula B2 ficou assim, ó, B cifrão 1 mais cifrão B1. É a mesma coisa de B1 mais B1. Beleza?
Agora vamos para cá. O cálculo que está lá em A2 também foi copiado para C2. Aí eu pergunto para vocês, ó, da coluna A para a coluna C, são quantas colunas à direita? 2. Então, esse A aqui, 2 colunas à direita, B, C, vai se transformar em C. 1, a gente já sabe aqui que não muda porque está com o cifrão antes. Mas, esse B aqui era para mudar para D, 2 colunas à direita, mas ele está com o cifrão antes, ó. Então, ele não muda. Cifrão B. E esse 1 aqui, ele vai mudar? Não, porque está copiando de uma célula da linha 2 para uma célula também da linha 2. Então, esse 1 vai continuar aqui. Então, tá aí, gente, ó. A cópia desse cálculo aqui, ó, de A2 para B2 fica assim, e de C2, aliás, e de A2 para C2 fica assim. O que é que ele vai pedir aqui? Ele deve pedir o valor dessas células, tá? Então é o seguinte, ó, A1 mais B1, 120 mais 20, 140. O outro cálculo, B1 mais B1 de novo, 20 mais 20, 20 mais 20 é 40. E o terceiro cálculo, C1 mais B1, C1 45, B1 20. 20 mais 45, 65. Beleza? O que a banca nos pede aqui no final das contas? Os valores exibidos nas células B2 é 40 e C2 é 65. Respectivamente são letra C. Letra C. 40 e 65. Beleza? Professor, poderia citar outro exemplo? Eu tenho quase certeza que eu estou lendo o pensamento de muita gente aí agora. Ou se ele dissesse assim, eu vou dar outro exemplo. Vamos ver se a gente ainda tem tempo aqui. Já está passando aqui de 1 hora, que é o que estava previsto, né, a nossa live, mas eu vou dar outro exemplo aqui. Ó. Digamos que na célula C4 você tem o cálculo igual B cifrão 2 mais D1. Pronto. Aí você vai pegar e copiar isso para E7. Beleza? Aí vamos lá, ó. Esse 2 aqui, tu já sabe que tem que o quê? Na cópia? Repetir, porque ele está com o cifrão antes. Tem gente que às vezes em sala de aula diz, oh, aquele cifrão ali está só atrapalhando, confundindo a minha... O cifrão, numa questão de cópia de cálculo, é excelente, tá? Porque tu já sabe, aquilo ali que está com o cifrão antes, no caso 2 está com o cifrão antes, eu não vou ter dor de cabeça para saber que vai mudar para qual número, eu vou só repetir na cópia do cálculo. Beleza? Vamos lá. O cálculo que está numa célula da coluna C está sendo copiado para uma célula da coluna E. Da coluna C para a coluna E, D, E. São 2 colunas à direita. Então vamos atualizar aqui, ó. O B, 2 colunas à direita, C, D. E esse D, 2 colunas à direita, é F. Nem o B nem o D tem cifrão antes, então vai atualizar em 2 colunas à direita. Por quê, professor? Porque o cálculo que está na coluna C está sendo copiado para uma célula da coluna E, que são 2 colunas à direita. Agora, ó, o cálculo está numa célula da linha 4, está sendo copiado para uma célula da linha 7. São quantas linhas abaixo? 4 para 7, 5, 6, 7, 3 linhas abaixo. Então esse 1 aqui, 3 linhas abaixo, vai ficar como? 4. Pronto. Essa aqui é a cópia do cálculo de C4 para E7, tá? Vou dar até uma dicasinha para vocês. Depois abram aí o Excel, na célula C4 digitem esse cálculo. Depois, seleciona a célula C4, dá um Ctrl C. Depois, vai lá para a célula E7, clica e dá um Ctrl V. Você vai ver que vai aparecer isso aqui lá, ó, esse cálculozinho, tá? O resultado dele, certo? Mas é só dar 2 cliques na célula ou olhar lá em cima para a barra de fórmulas que você vai ver exatamente isso aqui, ó. E do mesmo jeito que eu criei esse exemplo, eu vou fazer como o professor Augusto César fez lá na live. Eu vou clicar em qualquer célula aqui, vou digitar um cálculozinho qualquer, depois vou dar um Ctrl C nele e vou para outra célula, Ctrl V.
Aí primeiro tu faz aí no teu caderninho e tal, do jeito que eu estou fazendo aqui as anotações, para quando você for fazer dentro do Excel, ver se realmente bate com o que você anotou. Tranquilo? Show de bola? Massa! Então espero que tenha ficado claro para todos vocês que estão nos assistindo agora, tá? E vamos para a sétima e última questão de Word. Maria preparou um documento no qual o orçamento entre parágrafos, espaçamento entre parágrafos é de 12 pontos. E o espaçamento entre linhas é o simples. Entretanto, Maria precisou incluir um trecho de um poema de Mário Quintana de linhas bem curtas, como a seguir: um dia, um mês, um ano, uma vida. Então, ele precisou inserir essas 4 linhas com mensagens bem curtas. Um dia, um mês, um ano. Vamos ver o que a banca vai pedir aqui. Para que essas linhas do poema não ficassem separadas, não tivesse esse espaçamento aqui, ó. Beleza? Não ficassem tão separadas assim, como se fossem parágrafos, distanciamento de parágrafos, Maria optou por quebrá-las, digitando o quê? Olha aqui um negocinho interessante, gente, ó. Deixa eu até... só o filé. Tem ainda aqui um slide em branco. Vou fazer aqui o seguinte, ó. Enter. Quando você teclar Enter, é como se você estivesse fazendo uma quebra de parágrafo, tá? Ou seja, o cursor desce e dá essa distância como se fosse de um parágrafo para o outro. Mas quando tu tecla, ó, anota aí, menino, Shift mais Enter... Tu está fazendo uma quebra de linha. Não vai aplicar aquele distanciamento que dá de um parágrafo para o outro. Vai aplicar o espaçamento simples de linha, de uma linha para outra. Quer ver uma coisa? Já, ó. Word, pronto. Já tem uma janelinha aqui do Word aberta, ó. Então, se eu digitar aqui, ó, Augusto César de Oliveira Cruz, professor de informática para concursos. Pronto, aí digamos que eu não quero ir até o final dessa linha, eu quero continuar esse parágrafo na linha seguinte, certo? Se eu teclar Enter, olha a distância que vai ser dada aqui, ó. Olha a distância que vai ser dada aí, ó. Certo? Olha onde é que o cursor está piscando, a distância dele aí, vou até digitar aqui um número, 2. A distância da letra A ali de Augusto para o 2. Isso é uma distância de parágrafos, gente. Só que agora eu vou voltar lá para o final da primeira linha e ao invés de teclar Enter, eu vou digitar Shift Enter e vou digitar o 2. Olha aí a proximidade. É uma distância, é um espaçamento de linha e não de parágrafo. Então, toda vez que você quiser, ao invés de teclar Enter, teclar Shift Enter, para que as linhas... Agora, é um detalhe. Se eu teclar aqui Ctrl E, que é do atalho do centralizado, ó, tanto o número 2 como a linha de cima, ó, centralizam. Porque para o Word, o Shift Enter é uma quebra de linha. Você finalizou a linha, não o parágrafo. O parágrafo continua na linha seguinte. Agora, ó, Ctrl Z. Se eu teclar Enter, digitar 2, aqui já é outro parágrafo. E o Ctrl E, que é o atalho do alinhamento centralizar, vai levar só o número 2 para o centro e a linha de cima não. Então, o Enter é como se fosse uma quebra de parágrafo. Vou iniciar um novo parágrafo. E o Shift Enter é uma quebra de linha. Vou iniciar uma nova linha, não um novo parágrafo. O parágrafo está continuando ali na linha seguinte. Professor, e tem outros tipos de quebra? Tem. Eu vou teclar Ctrl Enter. Aí eu não vou iniciar uma nova linha ou um novo parágrafo, eu vou iniciar uma nova página. O cursor vai lá para a página 2. Ó. Foi lá para a página seguinte. Certo? Ctrl Enter, Ctrl mais Enter, quebra de página. Beleza? Quebra de página. E para finalizar, se você estiver digitando numa página, por exemplo, que está dividida em 2 colunas, 2, 3, está dividida em colunas. Quando você quer tirar o cursor de uma coluna e colocar lá no início da outra coluna, Ctrl mais Shift mais Enter. Junta as 3 teclas e isso resulta em uma quebra de coluna, tá? Inclusive tem um botãozinho lá na guia Layout do Word, que é o botão chamado Quebras.
Aí lá você tem quebra de página, quebra de coluna e uma quebra automática de texto, que é a quebra de linha. Só não tem a quebra de parágrafo lá. E tem também a quebra de seção, que não tem atalho. Então, na janela do Word, ó, guia layout, tá aqui o botão, ó, quebras de página, de coluna, automática de texto, que é a disposição de texto, que é a quebra de linha, quebra de página, Ctrl Enter, quebra de coluna, Ctrl Shift Enter, quebra de linha, Shift Enter, certo? Ctrl Enter, Ctrl Shift Enter, Shift Enter. Quebra de seção, não tem atalho. Então são alguns tipos de quebras que nós temos no Word. Então, se eu quiser que eu tenha algumas linhas bem próximas ali, uma da outra, tá? Sem aquele espaçamento maior, eu faço a quebra de linha, que o atalho é Shift Enter, letra E. Beleza? Nós temos aqui alguns atalhos. Deixa eu ver aqui quais que ainda tem alguma função no Word. Ó, o F12 é o atalho do comando salvar como, certo? Se eu teclar aqui F12, já abre uma janelinha aí, ó, para salvar esse documento, tá? É o atalho do comando salvar como. E eu estou vendo aqui um atalho que eu já vi em alguns concursos, Ctrl End, certo? Cursor no final do documento. Ctrl Home, joga o cursor lá na primeira linha do documento, Ctrl End joga lá na última, lá no final do documento. Deslocar o cursor e ir lá para o final do documento. Ctrl End. Só se não tiver o Ctrl, só o End coloca o cursor no final da linha. Home coloca o cursor no início da linha. Só a tecla End, cursor no final da linha. Só a tecla Home, cursor no início da linha. Mas quando tem o Ctrl, aí fica Ctrl Home, início do documento, Ctrl End, final do documento. Anota isso aí. Beleza? Show de bola, Shift Enter, letra E. E aí, galera, feedback, gostaram aí da nossa live? Eu disse, lá no comecinho, há mais de 1 hora atrás, né, a gente já extrapolou aqui 1 hora e 12 minutos até agora de live, né, estava previsto 1 hora, mas eu disse lá no começo que eu tinha trazido aqui as questões pancada mesmo da FGV, com vários assuntos diferenciados, hardware, sistema operacional, editor de texto, planilha, segurança da informação, correio eletrônico, e-mail, vários assuntos, tá? Então, não esqueçam, tá, que o site ele está com esse desconto até sexta-feira, tá bom? Inclusive, eu estava até olhando aqui agora há pouco. Deixa eu ver se ainda está por aqui. Pronto, tá aqui, ó. Então, olha aqui, ó. Quando você entrar no site, ó, cursoms.com, você vai ter aqui, ó, FunSaúde, enfermeiro, conhecimentos gerais, psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta, técnico. Então, quando você entrar no site, você vai ver aqui. Então, você vai na sua áreazinha nutricionista. Então, vai aparecer aqui o valor, ó, R$ 687. E aqui do lado, ó, cupom. Então, você vai digitar o cupom dominando a FGV. E aí clicar aqui no botãozinho do lado, aplicar. Beleza? E aí quando você clicar em aplicar, ó, de 600 e lá vai cacetada, caiu para 480. Olha aí que maravilha. Não perde essa oportunidade. Até sexta-feira, 30% de desconto nos cursos preparatórios para o concurso da FunSaúde. Beleza, galera? Espero que todos tenham aí gostado da nossa live, tenham achado proveitosa, tá? Quem não me segue ainda aí no Instagram, @profaugustoinfo. Temos lá várias dicas, né, de informática para concurso. Segue lá o professor também no Instagram. Então, logo, logo a gente está de volta aqui passando mais conhecimentos para vocês, tá? A gente vai estar marcando sempre umas lives aí para tá deixando vocês sempre atualizados na nossa disciplina de informática. Um abraço, fique com Deus e até a próxima.